Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Tem gente, tem gente no sofá, tem gente na cozinha, tem gente no quarto, tem para tudo que é lado, né? Que coisa boa. Enfim, hoje teremos o nosso último encontro desse curso, né? Já virão novos cursos, né? Já vai começar o curso da DRC do ensino médio e já ficamos sabendo essa semana que o curso será aberto para todos, não vai ser só para quem é do ensino médio. Quem quiser fazer a inscrição poderá fazer, tá? Aguardem que já iremos amanhã, semana que vem mesmo, as escolas já estarão recebendo o link para a inscrição do curso das DRCs do ensino médio, tá, pessoal? Hoje nós vamos trabalhar mais um pouco sobre metodologias ativas, falar um pouco sobre o PBL, né? Ou ABP, que é a aprendizagem a partir de problemas, né? E o Jefferson vai falar um pouco sobre gamificação, que são os últimos textos que nós tínhamos para ler hoje, inclusive o vídeo da Cune Dados, né? Que também falou um pouco sobre metodologias ativas. Enfim, é claro que nós, nesses últimos textos, acaba que, como lemos vários textos, algumas coisas já começam a se repetir, mas eu acredito que sobre a ótica de outros autores é muito importante, mesmo que seja a mesma temática, nós vermos de novo, revermos, é muito importante para as nossas práticas, né? Então, vamos lá. Eu vou iniciar, depois o Jefferson fala. Ai, fiz errado. Opa! Ajuda? Só um pouquinho, pessoal. Na hora que eu fui me apresentar aqui, o meu slide não está aparecendo, Jefferson. Cadê ele? Socorro! Já começamos bem hoje. Só um pouquinho, pessoal. Ó, eu venho aqui, né? Uhum. Olha lá, cadê o slide? Ele tá aberto? Ele tá aqui. Vai aqui. Aqui? É. Agora ele apareceu aqui. Clica. Tirar. Maximiza F5. Aí, estão vendo o slide, pessoal? Beleza, Jefferson? Tá. Desculpa aí, pessoal, pela falha. Tem hora que aparece diferente aqui. Que a gente está aprendendo, né? Último dia nós estamos aprendendo. Enfim, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre metodologias ativas, né? Vamos trabalhar com duas metodologias ativas que são a aprendizagem baseada em problemas, ABP ou PBL, já vamos ver essa sigla, né? Os textos que foram propostos para a leitura de hoje foram metodologias ativas da aprendizagem para uma sala de aula inovadora, o vídeo, né, o primeiro da Tune Danos, que ela é autora do livro Para que serve aprender a ler e escrever e sentidos, o mesmo, né, sentidos de que as crianças atribuem à linguagem escrita e
A sala de aula inovadora, estratégias pedagógicas para o aprendizado ativo. Esse segundo, a sala de aula inovadora, ele está sendo muito utilizado pela equipe da SEDUC nos trabalhos com as DRCs e em nós, professores de Mato Grosso, acredito que de outros lugares também. Nós vamos trabalhar com o artigo aprendizagem baseada, eu vou trabalhar, né? Aprendizagem baseada em problemas, um método de aprendizagem inovador para o ensino educativo. Então, nós já falamos na quarta-feira, inclusive fui eu que falei, sobre a escola nova. Então, nós vamos iniciar de novo esse texto. Ele começa novamente falando sobre a escola nova. Só que aquele outro texto que eu trabalhei na quarta-feira, ele falou mais especificamente sobre John Dewey. E esse daqui, ele vai citar a escola nova e outros autores que se destacaram com a escola nova. Então, lá por volta do século XIX, início do século XX, surgiu um movimento progressista na educação conhecido como Escola Nova, que desenvolveu novas práticas de ensino centradas na aprendizagem e com foco principal no aluno como protagonista de sua própria aprendizagem. Então, nós já falamos disso muito semana passada, que lá no início da Escola Nova, após era industrial, a ascensão da indústria no Brasil, vários autores já começam a falar de metodologias mais ativas, mais centradas no aluno, né? E essas teorias desses autores, elas hoje estão sendo buscadas por outros novos autores atuais, que estão se baseando neles, né? Que são os principais, são John Dewey, Maria Montessori, Henry Fallon, Celestine Freinet e o nosso grandioso Vygotsky, Jean Piaget, né? Desculpa. Na teoria pedagógica de John Dewey, encontra-se a mais significativa inspiração para a aprendizagem, baseada na resolução de problemas. Aprendizagem baseada na resolução de problemas, ABP. Então, nós estamos mais acostumados a ouvir falar PBL, né? Porque essa também é mais uma pesquisa que se baseia em pesquisa americana, né? Então, vem do inglês o PBL, Problem Based Learning, né? Quem é de inglês aí no grupo vai estar me corrigindo aí. A pronúncia. A pedagogia ativa ou pedagogia da ação de Dewey, né, que foi a mais significativa das teorias da época, foi realmente a de Dewey, que nós já falamos muito dele, né? Ele falou sobre aprendizagem deve partir de problemas, situações que propiciem dúvidas ou descontentamento intelectual. Então, temos que provocar o aluno, provocar a curiosidade do aluno e não dar tudo pronto, causar dúvidas, né? Os problemas surgem das experiências reais. Então, se para o aluno aquele problema, ele não se liga em algo que para ele é significativo, não é problema para ele, né? E estimulam a cognição para mobilizar práticas de investigação. Então, aquele novo conceito que o aluno adquire, ele precisa estar ligado de alguma forma com algo que ele já sabe, que já é do mundo dele. Delisle e Hogarth também apontam Dewey
como um dos inspiradores da ABP, aprendizagem baseada em problemas. Segundo eles, Dewey acreditava que para estimular o pensamento de um aluno, o professor teria de partir de um assunto da natureza não formal, que viesse da vida, do cotidiano dele. Então, eu estou, na verdade, repetindo o que já falei na quarta-feira sobre Dewey, né? Características e etapas do processo da aprendizagem. Então, baseada na teoria, principalmente de Dewey, se desenvolvem as pesquisas em relação à aprendizagem baseada em problemas, né? E se destacam algumas características que são muito importantes para nós professores observarmos, para que lá naquela prática que a gente já faz na sala de aula, porque o que é aprendizagem baseada em problemas, na verdade? É quando nós propomos aqueles projetos que fazem com que o aluno vá em busca de algum questionamento, que parte deles, o que parte da escola, o que parte do professor, enfim. Mas, a partir do momento que nós conseguimos ver essas características, as etapas que foram pesquisadas, foram pensadas por um teórico que refletiu sobre isso, é muito importante lá dentro de uma prática nossa que já é habitual, né? Não é nada novo o trabalho com projetos na escola, né? Uma das características, prática pedagógica tradicional, veja só, apoiada nos procedimentos didáticos de aulas expositivas, em que o professor reproduz e transmite um conteúdo apoiado em um manual didático, para alunos que devem ouvir, ler, decorar e repetir. A prática pedagógica tradicional, ela era centrada no professor e no aluno. Lembrando que nós já falamos na quarta-feira que muitos alunos, eles precisam disso, né? Eles precisam da aula expositiva. Eles aprendem melhor dessa forma. Isso já foi constatado em pesquisa, né? Então, não podemos também generalizar. Práticas metodológicas inovadoras que possibilitem o desenvolvimento das competências dos alunos para a problematização como componente fundamental de um método. Então, nós já falamos bastante sobre práticas inovadoras. De repente, uma prática que é velha, mas com uma nova roupagem, pensada diferente, ela vai mobilizar competência nos alunos, quando nós levamos eles a pensar. Então, por exemplo, um trabalho em grupo, ele pode ser ou não uma atividade que leve o aluno a ser ativo naquela atividade, né? Porque de nada adianta eu sentar os alunos em grupo e eles simplesmente copiarem respostas, né? E que seja uma exigência que ele copie pedaços do texto, né? Então, as metodologias inovadoras, elas estão centradas em quê? Na aprendizagem e no aluno, né? Qual é a visão transdisciplinar e tem como ponto de partida o levantamento de questões e a busca de soluções para os problemas identificados nos temas curriculares de cada disciplina, nos respectivos níveis de aprendizagem, com a finalidade de produzir conhecimento. Então, eu posso trabalhar um projeto dentro de qualquer disciplina, lançar questionamentos que os alunos busquem soluções. A aprendizagem baseada em problemas contribui significativamente para conferir mais relevância e aplicabilidade dos conceitos aprendidos. Então,
a aplicabilidade dos conceitos. Para que eu estou aprendendo isso? Né? Que muitas vezes o aluno não entende. Por que eu tenho que saber disso? Né? Então, a partir de um problema onde é ele que vai atrás, ou ele que busca respostas, é mais fácil para ele entender isso. Então, como que se desenvolve? Inicia-se com a apresentação de um problema, envolvimento nas discussões em grupo, acompanhamento do professor e a investigação cooperativa. A aprendizagem baseada em problemas enfatiza muito mais a compreensão do que a memorização. Olha só, gente, então, eu achei interessante isso. Mas considera que esta última também é importante para a aprendizagem, pois quanto maior for a compreensão de determinado assunto, mais fácil será a memorização e, consequentemente, a aprendizagem. Então, muitas vezes a gente fica pensando, nossa, então não pode memorizar nada, né? Olha só, é importante entender primeiro, mas existem coisas que depois de entender aquele conceito, é necessário memorizar, né? Ler mais vezes, repetir, para não esquecer. Entretanto, depende muito do conceito, né? Cada um aqui na sua área já deve pensar em tais conceitos que é importante realmente entender, mas depois memorizar. Olha a tal da tabuada, né? É importante entender a tabuada, mas a memorização também é importante, né? Não sei se o pessoal de matemática aí concorda comigo. Entretanto, de repente é uma questão para discussão no final, né? Entretanto, o aprendizado que fica apenas no nível da memorização tem pouco valor para a vida social e profissional. É esquecido rapidamente, né? Porque não é entendido. A solução de problemas geralmente requer interação social. Por essa razão, a aprendizagem baseada em problemas incorpora atividades com maior cooperação grupal. Durante esse tempo, os alunos têm a oportunidade de confrontar, comparar e discutir as suas ideias prévias com as perspectivas dos seus colegas. Segundo Carvalho, essas atividades requerem interação social dos estudantes, o que contribui para o desenvolvimento de habilidades interpessoais. Olha as habilidades interpessoais que vem a BNCC dizendo, a BNCC, as BRCs do Mato Grosso, dizendo que nós precisamos trabalhar as habilidades interpessoais, né? E não é só porque a BNCC nos diz, mas enfim, é necessário para que o aluno ele possa ser um cidadão, que ele consiga trabalhar, se relacionar na sociedade. E para o aprimoramento do espírito em equipe, que são fundamentais para o bom desempenho no mundo do trabalho. Com certeza, né? Aquele aluno que fica quietinho no fundo da sala, a gente sabe que quando propomos trabalhos de projetos, é até difícil envolver esse aluno, mas é ali que nós conseguimos, porque acontece de uma forma mais natural dentro de um projeto. Parece que não é tão formal para ele, né? O currículo centrado na aprendizagem baseada em problemas muda o foco do ensino para a aprendizagem, do professor tutor para o aluno, do professor para o aluno, né? O aluno precisa ter a compreensão de que aprender não é, olha só, o aluno precisa entender isso. Lembra que nós falamos muito da questão da cultura que nós ainda temos, né? O aluno precisa ter a compreensão de que aprender não é apenas adquirir informações,
mas processar as informações para transformá-las em conhecimentos. Então, muitas vezes, os nossos alunos são aqueles lá que responderam a pesquisa da Lilian Bacide, aqueles 9% que preferem aula expositiva. Porque para eles não têm essa compreensão. Para esses alunos, um trabalho de grupo, um projeto não é aprender, né? E isso faz parte de uma cultura, né? Etapas da aprendizagem baseada em problemas. De acordo com Leite e Afonso, 2001, Leite e Esteves, 2005, não faz muito tempo, a estrutura básica da aprendizagem baseada em problemas ocorre em 4 etapas. Primeira etapa, escolha do contexto real da vida dos alunos para a identificação do problema e a preparação e sistematização do professor dos materiais necessários à investigação. Então, depende da área do conhecimento que eu dou aula, ou o professor pedagogo pode pegar dentro de qualquer área, né? Escolher um tema que é relevante na vida dos alunos naquela comunidade, né? Então, por exemplo, se existe muito caramujo naquela comunidade, pode ser um tema que sirva para pesquisa. E nessa pesquisa, o professor consegue englobar várias coisas, né? Ele pode ser transdisciplinar. Segunda etapa, alunos recebendo do professor o contexto problemático, iniciam o processo de elaboração das questões problema acerca do contexto de que eles têm conhecimento prévio e aprofundarão. Então, eu preciso partir de coisas que é da vida prática dos alunos, mas não que eles sempre conduzam o que eles querem aprender. Nós precisamos, dentro do nosso currículo, conduzir a curiosidade dos alunos para as coisas da comunidade dele, que sejam significativas para eles, né? Por isso, a importância do professor conhecer a comunidade escolar. É primordial isso. Após, passam para a discussão das questões em grupo, acompanhadas pelo professor tutor, para a partir daí iniciar o planejamento da investigação para a resolução dos problemas. Terceira etapa é o processo de desenvolvimento da investigação por meio dos diversos recursos disponibilizados pelo professor tutor. Fazem leitura e análise crítica, pesquisam na internet, se houver possibilidade, né? Discutem em grupo o material coletado e levantam as hipóteses de solução. Na quarta etapa, elaboram a síntese das discussões e reflexões, sistematizam as soluções encontradas para os problemas, preparam a apresentação para a turma e para o tutor e promovem a autoavaliação no processo da aprendizagem. Então, que também é muito importante. Então, nós estamos percebendo que já são etapas de trabalhos com projetos que nós já trabalhamos na escola, né? Que, de repente, nós precisamos aguçar mais o nosso olhar dentro desses trabalhos com os projetos, é de realmente cuidar para que todos os alunos sejam ativos, para que todas essas etapas envolvam todos eles, não fique ninguém de fora, o professor estar realmente curando, escolhendo materiais que são bons materiais para o trabalho, para que o trabalho fique mais rico e o conhecimento também, não deixar solto que eles vão trabalhar com o material, mas o professor precisa selecionar esses materiais, né? A escolha de um bom contexto problemático, olha só, lá na primeira etapa, que é a parte onde nós vamos buscar o que é que nós vamos pesquisar, né? Pode partir dos alunos a ideia do que pesquisar,
e pode o professor jogar para os alunos uma problemática, porque isso é, na verdade, a parte fundamental. Veja só, a escolha de um bom contexto problemático é garantia de que a investigação desenvolvida pelos alunos seguirá com grande possibilidade de alcançar o objetivo pretendido, que é a aprendizagem do tema investigativo, segundo Carvalho, 2009. Se é do interesse deles, com certeza eles vão se dedicar muito mais, né? Agora, se a gente escolhe um tema que os alunos entendem como uma coisa chata, que a gente impôs para eles, e eles não gostaram nem um pouco, aí é complicado, né? Para a construção de um bom cenário, é importante que seja dado um título que chame a atenção do aluno e que de imediato identifique o tema objeto de estudo. Ele entende o que eles vão pesquisar realmente. Etapas da aprendizagem baseada em problemas. 1. Características básicas e fundamentais para a definição de um bom cenário, não esquecendo a necessidade de adaptar essas características ao curso, à disciplina, ao nível da turma, né? Atrair o interesse e dentro disso, atrair o interesse dos alunos, temas significativos, haver correspondência entre conteúdos curriculares e aprendizagem. Os alunos devem perceber que os objetivos estão ligados ao currículo, senão eles vão achar que a gente não está dando aula, né? Possuir funcionalidade, então, informações necessárias, boas ilustrações, textos coerentes, a importância do trabalho anterior do professor curador, né? Ter o tamanho ideal. Que tamanho é esse? Esse é muito curto e nem muito comprido. Projetos longos que duram um mês, os alunos se desestimulam, né? Não gostam mais. Muitas vezes projetos que envolvem a escola inteira, a gente tem que tomar um pouco de cuidado no sentido de que não fique um repetindo o que o outro também está fazendo, tem que ser pensado com mais cuidado quando o projeto envolve a escola toda. Por isso, muitas vezes, na minha opinião, eu penso que é interessante projetos menores, que envolvem menos gente, que não se torna cansativo para os alunos, né? Enfim, sobre projetos, nós falamos um pouco sobre a questão dos projetos, que na verdade a aprendizagem baseada em problemas, ela são os projetos que a gente já desenvolve na escola, né? Os projetos que nós já desenvolvemos, e esses projetos sempre nós trabalhamos em grupos, os alunos trabalham em grupos, e nesses grupos nós trabalhamos com várias coisas que já falamos, que autores já nos falaram nesse curso, que são a questão de busca dentro da sala de aula, né, o ensino híbrido, o aluno ora está dentro da sala, ora está fora da sala, o aluno ele pesquisa, ele interage, ele é ativo, né, na resolução dos problemas apresentados, ele é personalizado o trabalho. Então, eu posso trabalhar com um projeto, que é a aprendizagem baseada em problemas. O problema é o centro de curiosidade que eu vou lançar, né? E não precisa, com isso, que eu necessite de tecnologias digitais, né? Nós fazemos projetos maravilhosos na escola, mesmo em escolas que não têm acesso à internet, né? Então, agora, uma última frase minha aqui, eu vou passar para o Jefferson com gamificação. Os grandes professores deixam marca eterna nas vidas de seus alunos. E em projetos, nós deixamos marcas que realmente são eternas.
Nós lembramos, olha, nossa, eu lembro daquele projeto que eu trabalhei, que o professor tal fez comigo. Nós lembramos, não lembramos? Nossos alunos também lembraram. Obrigada, por enquanto eu vou passar para o Jefferson. Para mim, minha vez. Cadê? E Jefferson, com você. Minha vez, minha vez. Eita, tá feliz, tá vendo? Então, uma boa tarde. Ainda. Então, na última quarta-feira, a gente estava conversando aqui sobre um artigo. Lembro bem do artigo, até eu que expus também, né? De uma professora de língua portuguesa do ensino médio que estava utilizando Google Drive e Google Forms para fazer avaliações diagnósticas dos seus alunos e usava essa avaliação diagnóstica a partir desses dois dispositivos, né? Google Drive e Google Forms. Aí, surpresa, aí ontem de manhã, eu sou pai de um menino que estuda numa escola pública, com o Google Forms, a SPDP encaminhou um formulário para fazer um diagnóstico sobre o uso da plataforma Aprendizagem Conectada, né? Então, o objetivo ali da SPDP, os pais já devem ter recebido, as escolas também já receberam o link do formulário, repito, feito no Google Forms, como a gente já havia estudado na quarta-feira, o de traçar novas políticas, né, de melhorar ainda mais a plataforma. E na quarta-feira a gente debatia, a gente falava sobre essa avaliação diagnóstica feita a partir do Google Forms, né? É uma coincidência assim gigantesca. Mas o artigo que a gente tem para conversar hoje, ele é esse aqui: a gamificação na educação básica pública, possibilidades de aplicação. Os autores são esse aqui, o Wilson e o Carlonei. O Carlonei que a gente foi convidado, foi postado ali o link no grupo para a gente participar de uma live com ele. A live foi ontem, se eu não me engano foi às 4h15, mais ou menos nesse horário de agora, né? A live foi ontem. Eu, infelizmente, não pude participar da live também, mas a gente está cortando? Mas foi bem, deve ter sido bem interessante. Alguns colegas assistiram e parece que gostaram do de como é que se deu o conteúdo. Tá. O gamificação é o nosso tema de estudo, né? Então, quando a gente pensa em gamificação, vem logo ali na minha cabeça aquele laboratório enorme, com os alunos segurando um controle de PlayStation 4 e jogando, né, o tempo inteiro, né? É a imagem, é como quando me falam esse tema, eu desenho na minha cabeça, a imagem que desenho, ela é essa, né? Mas aí quando a gente começa a estudar e a ler um pouquinho de como é que se dá essa coisa da gamificação, a adentrar melhor no conceito, esse imaginário inicial que tínhamos, ele se desfaz, né? Aí, desfazer essa construção nossa é um pouquinho do que nós vamos fazer aqui. Então, o objetivo do artigo do professor a gente tem expresso aqui, né? Analisar a técnica de gamificação aliada aos dispositivos móveis como mediadores para o ensino-aprendizagem da matemática, né? Na quarta-feira a gente viu com língua portuguesa, hoje gamificação com matemática. Tá.
Então, construir parâmetros norteadores para a possibilidade de aplicação da gamificação voltada para o ensino fundamental 1, na educação pública, com base no projeto concreto aplicado em uma escola de rede pública municipal da cidade de Maceió, onde foi possível constatar a viabilidade do processo, não apenas para a área da disciplina de matemática, mas para todas as áreas do currículo, mesmo em face das inúmeras dificuldades de ordem técnica encontradas nas escolas públicas no ensino básico. Então, o projeto, que tem essa temática, né, gamificação, ele foi realizado numa escola pública da cidade de Maceió. Ali a gente tem o local e são basicamente esses os dois objetivos que a gente acabou vendo aqui. A técnica da gamificação, ela é empregada nos mais diversos âmbitos, né? Tais como o empresarial, a medicina, a saúde, o executivo, o marketing, o meio ambiente, educação. Enfim, o número de definições dado a esse enfoque, né, o da gamificação, é variado de acordo com a área trabalhada. O nosso será o da educação, né? Atualmente, a concepção de gamificação ela perpassa pela ideia da motivação pessoal, seja ela intrínseca ou extrínseca, um envolvimento emocional e de um engajamento no projeto proposto de forma digital ou não, possibilitando aos usuários de um sistema gamificado a capacidade de atingir os objetivos propostos pelo sistema. Por qual sistema? Pelo jogo propriamente dito, né? Então, o conceito de gamificação, ele está muito ligado à ideia de motivação. O conceito já vem falando, intrínseca ou extrínseca, né? Ele lida bastante com o aspecto emocional e cabe ao professor justamente estimular esse engajamento no projeto, esse engajamento no jogo. Se o professor não consegue esse engajamento no jogo, aí a gente tem um outro viés, né, de interpretação do que seria o conceito de gamificação. O conceito, né, o conceito de gamificação, o que que é? O artigo ele traz ali uns 5, 6 conceitos. Eu separei aqui, se eu não me engano, 2, 3, para a gente ler, para a gente compartilhar aqui, né? Então eu tenho aqui um primeiro, o uso de design de experiências digitais e mecânicas de jogos para motivar e engajar as pessoas para que elas atinjam seus objetivos. Então, gamificação é quando eu utilizo um design de jogo, seja ele digital, ou seja ele mecânico, ou seja, digital que usa as mídias digitais e o mecânico aquele que não vai usar as tecnologias digitais, e eu utilizo esse design para engajar as pessoas a usufruírem, a jogarem, né? Então, o conceito ele é bem esse, e os outros conceitos que se tem, eles vão mais ou menos repetir o que a gente teve no primeiro. Então, aqui, o segundo aqui, ó, a aplicação de estratégias, pensamentos e mecânicas de jogos em contextos de não jogos, com a finalidade de que as pessoas adotem certos comportamentos. Então, quando eu aplico uma estratégia de um jogo em um lugar que não é propriamente do jogo, no caso, sala de aula, no caso, educação. Eu utilizo apenas do desenho, da estratégia do jogar, mas a minha finalidade ela é outra, até porque também estou em um outro espaço que não é o espaço do jogo propriamente dito. Aí, o meu terceiro conceito, a gamificação é usar um pensamento de jogo, estética e mecanismo baseado em jogos para engajar pessoas, motivar ações, promover aprendizado e resolver problemas. Então, novamente, né, utilizamos ali da estética, mas o objetivo principal e o conceito de gamificação ele é muito ligado ao de motivação mesmo, né? Motivar ações, promover aprendizado e resolver problemas. Esse é o nosso terceiro conceito ali. O uso de elementos de jogos e técnicas de design de jogos em contextos não relacionados a jogos. Então, quando eu utilizo isso num lugar que não é de jogo propriamente dito, no caso nosso, eu já disse, a sala de aula, aí a gente diz que fez ali uma estratégia, uma metodologia de gamificação. O artigo, ele frisa várias vezes que a gente não pode confundir
gamificação com aprendizagem baseada em games, que se traduz pelo próprio jogo enquanto ferramenta pedagógica, utilizando-se dos jogos comerciais ou desenvolvidos para fins educacionais, que embora eles sejam semelhantes, eles não são sinônimos. E ele traz até essa imagem aqui que serve bem para a gente não confundir mesmo, né? No conceito de gamificação, a gente fabrica ou adapta jogos, mas a gente tem uma intenção ou uma metodologia para um espaço que não é do jogo, no caso a sala de aula. Ou a gente às vezes até pode utilizar jogos sérios, ou seja, jogos que têm caráter educativo. Num outro viés, na outra ponta da imagem, a gente tem os jogos divertidos que são apenas para entretenimento, ou seja, aqueles que não têm um objetivo educacional, eles não servirão para que a gente utilize como estratégia na gamificação. Então, que fique bem claro essa parte para a gente não confundir, a gente não ficar achando que pode levar qualquer jogo para a sala, e aí eu vou estar usando estratégia de gamificação quando o conceito ele não diz isso, né? Expectativa versus realidade. Devemos ainda considerar que a utilização da gamificação não resolve toda e qualquer situação que requer uma aplicação motivacional ou de aprendizagem. Embora muito do que foi escrito sobre a mesma reforce essa imagem equivocada sobre aquilo que a gamificação seria capaz de fazer, criando uma sobreexpectativa exacerbada em relação ao campo de ação e capacidade de atuação da mesma. Esse slide apenas repete a imagem que a gente havia construído de gamificação anteriormente, né? Fica, como o texto diz, uma sobre-expectativa, né? Uma expectativa exacerbada quando, na realidade, não é bem assim, e o artigo, no seu desenrolar, vai nos mostrando essa realidade, né? Um dos grandes desafios, se não o maior, quando decidimos trazer o gamification, né, na língua inglesa, né, para nossas soluções de aprendizagem, é desenvolvermos o pensamento de game, reduzir o gamification à contagem de pontos, a entrega de distintivos que simbolizarão o sucesso e a criação de painéis com placares e colocação de jogadores é uma grande armadilha. Ou seja, eu utilizar o jogo pelo jogo, né, sem ter comigo uma estratégia de aprendizagem. O artigo vai nos apontando isso como sendo uma grande armadilha para a gente, né? Para a gente tomar cuidado e analisar direitinho esse ponto. O artigo ele também nos traz isso que Ivete e eu, a gente já repetiu, a gente deve estar achando a gente um papagaio, tanto que a gente já repete isso, né? Gamificação é um conceito novo? O artigo ele traz expresso isso lá, né? A gamificação não é um conceito novo. Ela é aplicada há séculos pelos militares em jogos de guerra, né? O treinamento militar, ele é uma simulação, ele é feito muito utilizando o jogo, né? Que é ali também um tipo de gamificação. Então, dizer que é algo novo meio que desconhecer muito do conceito. O professor, ele também, os professores, né, são dois, ele nos traz também um conceito de dispositivos móveis, né? Aí ele tem ali, são sistemas computacionais que podem ser facilmente movidos fisicamente e cujas capacidades de computar possam ser usadas enquanto estão sendo movidos, né? Os smartphones, os tablets, enfim, todo dispositivo que eu possa movê-lo, né? E nesse ponto, a gente já, uns encontros atrás, se eu não me engano, foi Elani que estava falando sobre o uso da palavra tecnologia, né? Diferenciando de tecnologia digital. Esse artigo ele traz também essa conceituação, ele traz à tona. O que ele fala disso? Ó. As TD, ou tecnologia digital, permitiram o desenvolvimento dos atuais dispositivos móveis, muito embora, se considerarmos suas funcionalidades, o Abaco, o Walkman
um caderno de notas, sejam dispositivos móveis extremamente funcionais. Então, Abaco, Walkman, alguém se lembra do Walkman aí? Provavelmente, né? Assim, vendo a foto de vocês, se eu lembro, assim, vocês também vão lembrar. Que vão lembrar do Walkman, né? O grande diferencial entre esses que a gente viu ali, o Walkman, caderno de notas, para um tablet, um celular, é exatamente a tecnologia digital. Nenhum equipamento analógico consegue, e nesse ponto eu lembro do professor João Paulo, né? Ele fala que ele é analógico, né? Nenhum equipamento analógico consegue competir em capacidade de armazenamento ou funcionalidade com seu correspondente digital. Tá. Possibilidades de aplicação. O desenvolvimento do projeto, mencionado no começo deste artigo, surgiu da necessidade, a partir da constatação da não possibilidade da utilização das tecnologias digitais no ambiente escolar pelo simples fato do sucateamento dos equipamentos existentes, na obsolescência tanto do hardware quanto dos softwares instalados nos computadores que ainda funcionavam e da imprevisibilidade da rede de internet fornecida ao estabelecimento educacional. Lembra as nossas escolas, quando a gente fala de sucateamento, de impossibilidade de usar, da imprevisibilidade da internet? Então, essa mesma dificuldade nossa foi a dificuldade desse professor em aplicar os conceitos que ele já havia estudado na teoria sobre gamificação. Então, as dificuldades não são só nossas, né? Com ou sem tecnologia digital. O gamification, ele não é aplicável apenas com o uso de tecnologia. Ivete, a gente repetiu que várias vezes que, às vezes, a gente não precisa de tecnologia para utilizar uma metodologia ativa. O artigo ele repete isso, né? Muito pelo contrário. Existe nas formas mais primitivas e onde menos imaginamos que ele possa estar. Por outro lado, a disseminação dos dispositivos móveis, notadamente os smartphones, né, com acesso à internet verificada entre os discentes e seus familiares, possibilita o uso desta tecnologia para além da sala de aula. Então, o professor viu que o laboratório não dava, utilizar a internet na escola não dava, mas ele também começou a observar que os alunos tinham um smartphone. Olha que bacana. E aí, usar, não usar, como é que vai se desenrolar a nossa narrativa? Na prática, né, como é que foi? No caso do projeto em questão, dada a total impossibilidade do uso das tecnologias digitais dentro da escola, optou-se por construtos alternativos, transferindo para a realidade apresentada todo o projeto que seria empregado de forma virtual através das tecnologias digital inicialmente. Ou seja, o professor ele teve que adaptar. Não tem computador, não tem impressora, não tem uma internet que dê para usar, eu vou adaptar. Usando o smartphone, a partir das tecnologias móveis, manteve em alterações, uma vez que todos os discentes participantes do projeto tinham acesso a smartphones, pai, mãe ou outros familiares, quando não o seu próprio smartphone. Assim, essa tecnologia foi aproveitada em diversas interações ubíquas através do aplicativo WhatsApp, popular aplicativo de mensagem instantânea para smartphones que permite a comunicação oblíqua de forma síncrona ou assíncrona com os seus contatos através de mensagens escritas, mensagens de voz, de videoconferência ou através do tradicional telefonema, né? Então, eles tinham um smartphone, eles tinham WhatsApp. E a partir disso o professor tentou planejar suas atividades. Você não tem smartphone, mas minha mãe tem, meu pai tem, meu avô tem, meu vizinho tem. A partir dessa realidade é que ele foi tentando planejar a sua aula. O objetivo da proposta. A proposta da dissertação de interagir com os discentes para reforçar seus domínios no campo das operações de multiplicação e divisão foi dividida em diferentes desafios aplicados em aulas pré-definidas com a professora regente da turma alvo de estudo, mas foi constantemente debatida, assimilada pelos discentes através do aplicativo WhatsApp, ao qual foi utilizado durante todo o período da pesquisa para desafiar por meio de quiz, informar, atualizar, obter feedbacks, fornecer dicas, tudo isso através de textos escritos, imagens, vídeos, acerca dos assuntos e atividades
propostas ali, né? Adaptações à realidade de uma escola pública. Como primeiro passo, as atividades construídas para serem realizadas no computador, elas tiveram que, serem adaptadas para aplicação na sala de aula. Assim, a memorização da tabuada de multiplicação e divisão e os exercícios de fixação do conteúdo foram todos adaptados usando os materiais que toda escola tem, ou seja, pelo menos que eu julgo que toda escola tenha, né? Quadro, giz, cartolina, fita e pincel atômico. Embora, das vezes que eu tive em sala, alguns desses itens aqui chegou a faltar também para mim. Tá. E aí o professor, ele nos traz aqui 2 exemplos de como é que ele utilizou, e o objetivo dele era trabalhar com multiplicação e divisão. Tá, aí ele traz aqui esse exemplo aqui, que ele utilizou cartas, dividiu dividiu a sala em grupos, e a gente tem aqui a imagem dos distintivos que ele utilizou, um exemplo de placar das equipes, ele dividiu ali, me parece que em 3, né, equipe A, equipe B e equipe C, e jogavam a partir da imagem que a gente tem ali das cartas. E para cada corzinha que a gente tem ali na carta, o verde, aí eu tenho ali uma pontuação. A vermelha ali que é a pontuação máxima. Então, ele utilizou pincel atômico, cartolina, conseguiu produzir o jogo, e o objetivo dele que ele havia traçado foi ensinar multiplicação. Aliás, ele só mostrou ali o exemplo da multiplicação, mas ele textualmente escreve que o objetivo dele é multiplicação e divisão. Tá. Isso basicamente que esse professor fez. Aí vocês vão me perguntar, mas e a tecnologia, e o celular, e o smartphone? Ele utilizou o smartphone justamente para trocar mensagens, para fazer as provocações, para produzir o quiz, né, que ele acabou produzindo, né, que é aquele jogo de perguntas e respostas. Se você acerta, você tem uma pontuação, se você erra, uma pontuação menor. Então, o WhatsApp, a princípio, ele foi utilizado para fazer esse feedback. Tá, concluindo, desse modo, foi possível construir um projeto de gamificação de forma simples, com elementos práticos existentes na escola, sem fazer o uso dos meios digitais em sua aplicação direta, tendo os dispositivos móveis um papel secundário, né, já que o principal, o jogo em si, ele foi construído com o que a escola já tinha, mas foi importante também enquanto meio motivacional, de comunicação e de feedback entre docentes e discentes. Então, a tecnologia ele foi utilizada ali como meio motivacional, né? Sendo que a gamificação aplicada diretamente em sala de aula e os dispositivos móveis usados para além dos muros escolares, quase como uma atividade extra-classe, né? Essa coisa do WhatsApp. Ainda concluindo, né, apesar de toda a gama de problemas enfrentados pela escola docente, pelo docente, né, na escola pública, ainda é possível, e essa fala é importante do professor, né, ele fala que ainda é possível inovar, diversificar, propor novas maneiras de estabelecer novas relações de ensino-aprendizagem em sala de aula, assim o uso da gamificação buscando cativar e motivar o discente visando uma aprendizagem ao mesmo tempo prazerosa e desafiadora. Não apenas ela é possível como viável, conquanto o docente entende seus conceitos, fundamentos e funcionalidades. Tudo isso sem a necessidade do uso das tecnologias digitais, que, embora presentes nas escolas, muitas vezes são inviabilizadas em seu uso por diferentes fatores. E a gente que vive ali na escola sabe muito bem desse sucateamento, dessa coisa dos laboratórios que praticamente ainda existem para a gente utilizar. Destacando ainda que o laboratório de informática, quando existente,
de seus equipamentos e da rede de internet encontrados em uma escola necessariamente não se reflete a toda uma rede municipal. Aí ele fala, nessa escola que ele foi, não dava para usar o laboratório, mas é possível que em outra escola, em outra realidade, dê para utilizar. Que foi uma realidade específica que ele encontrou, mas que talvez isso possa ser diferente em outra escola, né? E ele termina falando, eu gostei muito dessa frase aqui, ele termina dizendo o seguinte: o fato é que a tecnologia mais importante para o processo de ensino-aprendizagem é ainda o docente e sua prática em sala de aula. Ou seja, a tecnologia mais importante que temos ainda é o professor, ainda está nas mãos deste o ensino-aprendizagem dos nossos estudantes. Então, muito obrigado e quero muito ouvir vocês. Então, muito obrigado. Vamos ver aqui quem gostaria de falar. O meu está aberto, o seu que está fechado. Alguém gostaria de falar? Oi, Ivete, eu posso tecer um comentário? Sim. Sim, primeiro eu gostaria de falar na sua... Isso, Mariana. Cadê Mariana? Vamos colocá-la... Oi? Aí, achei você. Oi, Mariana. Tudo bem? Então, quando você falava de projetos e que o professor tem que ser marcante com o aluno, gostaria de deixar aqui registrado também que realmente marca. Quando a professora Edith, semana passada, mencionou o projeto do Festart, eu era aluna do Arthur na época. Eu participei do primeiro Festart. E realmente ele foi algo marcante na minha vida. Eu lembro até hoje sobre o que o meu grupo fez, porque na época eles dividiram dos estados brasileiros e o meu grupo ficou com o Amazonas. E eu lembro que ainda deram a sugestão, procurem um monumento histórico que vai ser interessante. Nós pesquisamos a fundo o Teatro Amazonas e nós descobrimos tantas coisas, desde o amadeiramento, que não era brasileiro, que tudo veio de Portugal. Então, é algo que me marcou, porque realmente não esqueço, e mesmo depois que eu saí do Arthur, sempre que tinha Festart, nós fazíamos força de ir lá visitar, porque realmente foi um projeto maravilhoso, e isso realmente marca os alunos. Né? Com certeza. E nessa questão de resolução de problemas, eu queria partilhar rapidinho uma experiência ano passado, até da formação na escola que nós desenvolvemos ano passado. No primeiro bimestre foi algo muito novo para todo mundo, né? Até a gente entender o que era para fazer, isso, aquilo. Mas a minha situação, problema em sala, terceiro ano do ensino fundamental, era a resolução de problemas envolvendo a multiplicação. Porque eles são novinhos, e ali no terceiro ano entra todas as operações, e essa capacidade e autonomia de resolução ainda é um pouquinho comprometido. Eu, como essa professora que a gente acha assim, que expõe muito com slide, isso e aquilo, eu trouxe problemas para eles. Dividi em grupo, eles resolveram, explicaram, adoraram. E eles queriam competir entre os grupos. Olha a ideia dos jogos, como... na ideia de objetiva, como isso incentiva, porque eles queriam isso. Aí, no outro dia, aula de geografia, eu falei, não, peraí, ao invés de eu trazer a problemática pronta, eu vou colocar o conteúdo novo, já que eles compreenderam o conteúdo, que eles produzissem alguma situação, inventassem alguma situação, problema daquele conteúdo estudado e me trouxessem no outro dia. Eu recolhi aquelas garrafinhas de refrigerante, sabe aqueles que a gente chamava de Joãozinho? Eu recolhi um para cada aluno e um cesto
de roupa e levei. No outro dia, eles depositaram os problemas sem a resposta dentro das garrafinhas e nós colocamos naquele cesto, que nós nomeamos da problemoteca do 3º ano. E aí, os mesmos grupos, eles sortearam uma garrafinha, ou seja, eles não sabiam qual problema ia sair e nem de quem era o problema. Então, eles pegavam o probleminha e o grupo tinha que resolver. Foi uma festa. Até o momento que o primeiro grupo pegou um problema que um membro do grupo tinha feito. Aí o outro grupo revoltou, porque onde já se viu, eles vão saber a resposta. Só que o meu intuito não é... Claro que ele já ia saber a resposta, foi ele que fez. Mas não era ele que ia explicar aquela resolução para a turma, seria outro aluno. Então, na verdade, a gente já trabalha aqui com aquilo que hoje aí nomearam nas metodologias ativas do peer instruction, que é aquela instrução de pares. Porque o aluno acabou ensinando os outros sobre aquele problema e o que ele queria. Então, teve um avanço incrível, não só na resolução do problema, como na elaboração de situações problemas, que são habilidades exigidas na BNCC. E eu gostei tanto que nós finalizamos aí o primeiro semestre, foi um projeto que eu levei até o final do ano, porque era uma vez por semana. Então, no meu planejamento semanal, uma vez por semana, um conteúdo que eu achava que eles tinham que estudar mais em casa, eu pedia a situação problema, ia para a problemoteca e nós resolvíamos em grupo. Então, na minha sala, teve uma bem exitosa. Era isso que eu queria compartilhar hoje. Obrigada, Mariana, parabéns. Com certeza deve ter sido uma festa, né? Deve ter adorado. E é muito interessante nós ouvirmos experiências dos colegas. Não. Ah, desculpa, eu tô falando muda aqui. Ai, ai. Muda sem sinal, não tem jeito. Parabéns, Mariana. Com certeza é uma experiência maravilhosa. É tão bom ouvir os colegas contar. De repente, nós fazermos lá na nossa sala de aula também, né? Mais alguém gostaria de falar? Pena que a Edna não está aqui para ouvir o relato da Mariana quanto ao projeto, né? Mais alguém gostaria de falar, por favor? Tem alguém inscrito? Vamos lá. Cadê o pessoal? O Jean Paulo levantou uma questão lá que eu e o Jefferson até tínhamos comentado antes. A Edith está aí. Tá aí, Edith, eu não vi. Oi, Edith. Ó, tá vendo? Tem gente com saudade dos projetos do Arthur. Eu estava dizendo que o Jean Paulo levantou uma questão aqui no chat, que eu e o Jefferson até tínhamos comentado antes, que de repente o pessoal ia comentar. Quem gostaria de falar? Ninguém? Quer falar, Jean Paulo? A questão da premiação? Ele tá dizendo que está sem microfone. Está sem microfone? A Edith, gostaria de falar, Edith? Que ela abriu o microfone aqui, eu acho que ela está com vontade de falar. Fala, Edith. Oi, Ivete, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Estamos. Ok. Então, deixa eu repetir de novo. Meu coração ficou saltitando aqui quando a Mari falou do projeto. E eu acredito que a professora Ilza também ficou contente em ouvir. Viu? E eu quero falar para o Jefferson isso agora, professor Jefferson. Ué. Quando eu comecei a ler gamificação, na hora eu não entendi game na hora que eu li a palavra.
Depois que eu fui ler, que eu fui entender, tá? Porque eu não sou, eu sou professora de inglês, mas depois que eu fui ler, fui ver, né? Eu fui ligar a palavra game à gamificação. Eu não sou muito ligada em jogos de celular, eu vejo meus colegas muitas vezes lá nos joguinhos e eu não sou muito ligada. Mas em inglês, nas aulas de inglês, os alunos nos fazem muitas perguntas referente aos joguinhos, né? Então, às vezes, nas palavras em inglês, ela não tem o mesmo significado do que está lá no jogo, né? Daí eu sempre pergunto para eles, mas como é que tá lá no jogo para vocês? Aí eles falam, então eu falo sempre para eles, olha, se vocês estão no joguinho é porque vocês estão aprendendo também inglês, né? E outra coisa que me lembrou bastante, Ivete, o projeto, aquele de problematização, possibilidades, né, de problematização, eu lembrei de um projeto que a Maria de Fátima, professora de matemática, a professora Nilceia, que hoje ela não está mais na escola, eles fizeram um projeto que foi quando começou a ter, os alunos achavam assim, a possibilidade deles chegarem na escola, que era difícil, eu não me recordo se era Paduílio ou se era outro bairro, e eles estavam achando difícil, até que eles foram atrás, fizeram um projeto para vir a circular, sabe? Foi um projeto tão bonito que os alunos se envolveram, os professores se envolveram, eu não me recordo qual era o terceiro professor, não sei se era o professor Vitor, não me recordo quem era. Mas foi, assim, bem importante, eles acharam um problema, viram a possibilidade de resolver esse problema, né? E foram atrás e conseguiram. Então, como é bom, você vê, já se fazia isso, a gente sem saber, né, a problematização dos problemas e trazer para a sala de aula. Então, eu quero parabenizar vocês, tá? O curso, assim, a gente já vem falando, já vem estudando já há um ano passado, 2019, nós estudamos sobre as metodologias ativas, mas todos os textos que a gente reviu, sempre há alguma coisa para a gente aprender e vai continuar. A gente vai aproveitar o que a gente tem e vai colocar coisas novas, né, naquilo que a gente está aprendendo e que nós vamos aprender ainda. Eu agradeço bastante, eu acho que veio de um momento que a gente estava precisando. Aquele dia eu falei, eu já estou com bastante anos na escola, não que eu não sinta saudade, falta da escola, é claro que a gente sente, lá é a nossa segunda família, nosso segundo lar que nós temos, né, onde a gente passa bastante horas, muitas horas na vida da gente, mas eu acho assim, que tudo vem num tempo, sabe, Ivete? Todas as coisas acontecem, às vezes, num tempo. E esse curso veio, sim, numa hora que a gente estava precisando. Ok? Obrigada, eu acho que foi muito importante isso que nós tivemos, ok? Obrigada, Edith. É verdade, né? E nós estamos num tempo que, agoniados, longe da escola, com saudade dos alunos, e aí é um tempo que nós estamos ocupando, estudando justamente para melhorar o trabalho para os alunos, né? Eu acredito que isso nos deixa felizes também, né? Obrigada, Edith. Nós estamos contentes em ver trabalhos que estão dando resultados. Com certeza, se não falasse aqui das outras escolas, nós ouviríamos muitos projetos como esses da Arthur e, de repente, até alunos aqui dentro do nosso curso, que também foram alunos de outros colégios aí, que lembram de projetos maravilhosos que foram desenvolvidos. Mais alguém gostaria de falar? Tem mais alguém inscrito? Olhando no chat, deixa eu ver. Ninguém. Oi? Ninguém. Ninguém está querendo falar hoje? O povo está quieto hoje, no último dia. Se alguém quiser falar aí, fica à vontade, tá, pessoal?
Bem, ninguém fala, lá vou eu. E, ó, Vamos lá, eu ia estragar mesmo. Então, professora, podem professora falar, Elani, não tem bolo e refri. Podem falar. não, então tá bom. Escuta, eu estava dizendo o seguinte, me veio à mente autores como Rubens Alves e o Biratã D'Ambrosio, que eles dizem que a escola, ela é fria, ela coloca em gaiolas, né? Ela avança cada vez mais sem sentido, mas a criança se espanta, se envolve, tem conselhos na ideia. Isso fomenta, todo esse conjunto fomenta uma educação que tenha significado para essas crianças, né? E Gadot diz que a escola que importa é aquela que é encharcada de sentido, né? E eu fico pensando que essa pegada da gamificação, ela é excelente, que não obstante o fato de ser jovem, de ser criança, de ser adulto, a competição parece que mexe com a gente, sei lá, entendeu? Uns motivados para ganhar, outros motivados justamente porque o jogo faz essa situação bacana na gente, mas o que tem por trás, a depender de como a gente organiza esse tipo de jogo, e eu fiquei assim, maravilhada com a experiência da Mariana, que compartilhou anteriormente, né, a Edith, que a gente poderia lançar mão, vira e mexe nas nossas metodologias, nossas estratégias, essa situação dos jogos. Porque já o Morin, né, José Morin, ele sempre enfatiza essa situação dos jogos dentro das metodologias ativas. Então, eu penso assim, nós estamos com um cardápio novo, bacana, que futuca a gente para voltarmos para a sala de aula com outras pegadas bacanas que irão e poderão fazer com que nossos alunos vejam sentido, se encharquem desse sentido, e com coceiras nas ideias, como diz Rubem Alves, saia das gaiolas, como o D'Ambrosio fala, e venha para aquilo que se faz verdadeiramente sentido, encharcado daquilo que eles gostam de fazer. E eu penso que a escola tem que ser esse lugar prazeroso. Eu lembro quando eu era aluna, eu ficava, assim, motivada para o outro dia. E, realmente, eu não gostava das sextas-feiras, porque tinha um sábado e o domingo. Porque a minha escola era uma escola militar, né, que eu estudei do jardim de infância naquela época falava 8ª série, né? Que hoje é o 9º ano. Numa escola militar, cinza, eu tinha uma saia cinza, um cabelo feio assim, porque eles insistiam em não deixar meu cabelo livre. Eles insistiam em fazer uma trança ou um penteado, um coque em cima, um óculos fundo de garrafa, porque não tinha tecnologia de hoje, mas eu amava a escola. Porque os meus professores, eles me motivavam a aprender, apesar de serem militares. Mas, quando eu digo apesar de ser militares, nada contra o militarismo, mas a ênfase ali era memorizar. A ênfase ali era memorizar. E a memorização me fascinava. Porque eu sabia o quanto eu aprendia a partir do momento que eles me desafiavam. E era um jogo bacana, que eu não sabia que eles estavam jogando comigo, mas eles colocavam assim, determinadas situações na sala de aula, que era com base em jogos, quem conseguia memorizar mais trechos dos capítulos que eles estavam falando. E quem muito me motivou foi uma professora de geografia na 6ª série, que naquela época era série. E foi a mesma professora que me alfabetizou, porque ela era normal, ela me alfabetizou, e depois ela foi para a faculdade, Universidade Federal da Bahia, e fez geografia. E essa mulher fez um link bacana com a alfabetização, com a 6ª série, e todo o tempo ela ensinava toda a situação com base em jogos. E essa mulher me despertou de tal maneira que eu virei não podia ser naquela época o colégio militar, né? Mas não podia ter liderança, mulher, mas eu consegui ser líder da sala. Alô? Mesmo sendo mulher, mas por quê? Eu tinha um alto desempenho na sala, porém não era de mim, era dos professores que me futucavam, que me despertavam, que me motivavam a aprender, mesmo que fosse decoreba, mas aprender e dar uma resposta nas avaliações. Então, eu tirava 100 ou 90, sei lá como é que era, naquela época era letras, a S e não sei como é que era a outra letras, enfim. Mas eu tirava aquelas notas, não porque eu era
ultra inteligente. Não era isso, era porque a sala de aula me motivava a estudar, me motivava a ir para pegar aquelas enfim, me fazia pesquisar, buscar, responder e ficar ansiosa para voltar para a sala de aula. Ai, até me empolguei. Um abraço, amei, gente, o curso, foi maravilhoso. Que coisa boa ouvir essa empolgação toda, tá vendo? Há muito tempo nós temos metodologias ativas que dão certo e que deixam muitos colegas, professores e muitas pessoas que estão por aí na sociedade com lembranças muito boas da escola, né? Se alguém ainda quiser Ivete, falar, pode ser. Oi? Ivete, só um detalhe que eu quero colocar. Eu tirei, quer dizer, formei na 8ª série em 1978. Era a 8ª série. E concluí meu ensino médio, que foram de 4 anos, mas aí eu já fiz escola técnica. Enfim, essa escola técnica eu fiz 5 anos de ensino médio naquela época, né? E resultado... É muito recente, mas eu quero dizer o seguinte, nós estamos no ano 2020, e eu estou falando de mais de 30 anos atrás. Então, as metodologias ativas estão aí, faz tempo. Viu? Não me deixa mentir. Nós vimos pelos autores que nós lemos que realmente eles estão andando por aí pelas escolas faz tempo, né? Então, nós queremos deixar realmente como mensagem para vocês todos, de toda a região, que essa, como diz a Elaine, né, a Elani, desculpa, que realmente as ideias desses teóricos todos que nós lemos essa semana, que não foram tão novas, mas que trazem novos enfoques sobre as mesmas ideias que nós já lemos de outros autores, que nos provoquem essa coceira realmente, essa vontade de voltar para a sala e fazer algumas coisas que nós percebemos que podemos fazer diferente, de colocar em prática, de tornar a educação de toda a nossa região, de nossa escola, uma aprendizagem que realmente seja significativa para a criança, porque sendo significativa, realmente ela vai aprender mais. Nós agradecemos muito a presença de todos vocês aqui na webconferência toda semana, a dedicação de todos vocês, com certeza fará diferença lá na escola. E logo, logo nos veremos de novo, que teremos outros cursos. Vocês estão convidados a se inscrever. Tchau para todos. Tudo de bom para todos. Se cuidem. Cuidem de suas famílias, que essa pandemia, como diz o Jean Paul, sempre termine logo para que podemos voltar para as nossas escolas. Abração a todos vocês. Tchau do Jefferson. Tchau, meu muito obrigado. Alguns textos eles acabam não falando muito da minha realidade, do chão da minha escola, mas como a Ivete também falou, eles também nos servem para nos provocar, né? Ele nos serve também para mostrar para onde está indo a educação que a gente está presenciando agora. Ele serve para que a gente consiga visualizar os caminhos que a educação trilhará aí nos próximos anos. Então, meu muito obrigado. Eu só tenho a agradecer aos que participaram do curso. Valeu, pessoal. Até o próximo inscrição semana que vem já. Até mais.